Você está na GEC TV e, iniciando as nossas reflexões de hoje, a belíssima página de Emmanuel, constante do livro Religião dos Espíritos, o Guia Real. O Guia Real. Reunião pública, de 25 de maio de 1959. Questão número 625. Na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comunguem a experiência terrestre. Nem na tribuna dos grandes filósofos, nem no suor dos pioneiros da evolução, nem na retorta dos cientistas eméritos, nem no trabalho dos pesquisadores ilustres, nem na cátedra dos professores distintos, nem na veste dos sacerdotes abnegados, nem no bastão dos pastores experientes, nem no apelo dos porta-vozes de reivindicações coletivas, nem nas orientações dos administradores mais dignos, nem nos decretos dos legisladores mais nobres, nem no verbo flamejante dos advogados do povo, nem na palavra dos juízes corretos, nem na pena dos escritores enobrecidos, nem na força dos condutores da multidão, nem no grito contagioso dos revolucionários sublimes, nem nas arcas dos filantropos generosos, nem na frase incisiva dos pregadores ardentes, nem na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados. Em todos surpreenderás, em maior ou menor porção, defeito e virtude, fealdade e beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo te ensina, beneficiando-te de algum modo, contudo, igualmente, caminham vencendo com dificuldade a si mesmos. Cada um é um credor de nossa gratidão e de nosso respeito pelo amor e pela cultura que espalha, mas no campo da humanidade só existe um orientador completo e irrepreensível. Tendo nascido na palha para doar-nos a glória da vida simples, expirou numa cruz, pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Sendo anjo, fez-se homem para ajudar, e sem cofres dourados, viveu para os outros, descerrando os tesouros do coração. É por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625 em O Livro dos Espíritos, indagando qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens. Os mensageiros divinos responderam na síntese inolvidável: Jesus. Como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra, como sendo o nosso Mestre e Senhor. O Guia Real, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, livro Religião dos Espíritos, capítulo 37, FEB Editora. Depois dessa belíssima página de Emmanuel, vamos então agora às reflexões do nosso tema de hoje, Saudades de Jesus. Para os comentários, Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza, Euzi Nascimento e nós. Saudade. Sentimento evocatório provocado pela lembrança de algo bom vivido ou pela ausência de pessoas queridas ou de coisas estimadas. Quantas vezes nós nos deparamos com esse sentimento em nossos corações? Basta um breve pensar em algum fato, em alguma pessoa, e esse sentimento surge. E tentando definir um pouco mais
sobre esse sentimento, que alguns dicionários dizem até como sendo melancólico, nós vemos, por exemplo, a definição trazida pelo escritor Rubem Alves, que fala que a saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. Então, nós relembramos situações e, de imediato, os nossos sentimentos entram em ressonância com aquela circunstância e sentimos a saudade. Procurando um pouco mais, nós encontramos que a saudade é mais do que a ausência. A saudade é a vontade da presença. Olha que lindo essa definição. É a vontade da presença. E pelos nossos sentimentos, nós vamos até aquela situação, até aquela circunstância, e de certa forma nós nos abastecemos novamente dela, por meio do sentimento de saudade. E quando falamos de saudade de Jesus, obviamente que lendo as várias passagens bíblicas, toda a sua história, a sua exemplificação, as suas vivências, nós temos saudades. Diria até que nós temos vontade de ter realmente estado com Cristo naquela época em que ele esteve encarnado no orbe terrestre. Porque todos os relatos que são feitos dele falam de uma pessoa espetacular, de um ser único, de um espírito de alta envergadura e que proporcionou tanto consolo, tanta amorosidade e tantas boas exemplificações que, obviamente, nós nos deparamos com o sentimento de saudade de Jesus. Há uma carta que foi encontrada em Roma e ela é atribuída ao senador Públio Lentulus, ou Lentulus, que foi uma das encarnações de Emmanuel. E essa carta, ela pode ter a sua autenticidade comprovada, porque na obra há 2000 anos, Emmanuel fala que ele teve a oportunidade naquela reencarnação como Públio de se encontrar com Jesus. E nessa carta, encontrada em Roma, é materializado um Jesus tão nobre, de sentimentos tão puros e com tantas boas qualidades que nós nos vemos morrendo de saudade de Jesus ao ler essa carta, a qual eu convido a todos a buscarem na internet. E nessa carta é falado sobre o semblante, sobre as características físicas dele enquanto encarnado, mas me chamou a atenção alguns fatos, que nada mais são alguns do que sumarizados já pela Bíblia. Que era um homem de grandes virtudes, tinha tanta majestade em seu rosto que era impossível não amá-lo à primeira vista, mas que alguns chegavam a temê-lo. Provavelmente esses que temiam eram aqueles que ainda estavam muito arraigados nas coisas materiais, as ilusões do poder, e realmente Jesus metia medo pela sua serenidade, pela sua tranquilidade e pela sua força espiritual. Era um homem muito sereno, fazia-se e ainda faz-se amar e é alegre com gravidade. Ele é modesto na pessoa e na presença. O mais belo homem que se tem notícia, muito semelhante à sua mãe, que era uma mulher de rara beleza. Era sabedor e continua sendo sabedor de todas as coisas. Proporciona saúde e paz aos que com ele convivem. A doutrina espírita nos traz como sendo o maior terapeuta de todos os tempos, aquele que escreveu o maior código de ética, que é sintetizado por meio dos seus apóstolos, de alguns de seus apóstolos, no Novo Testamento. É o nosso guia e modelo. E nas várias passagens bíblicas, exemplos de cura, de transformação, Jesus sempre convidava a todos à ação, a se movimentarem, a se erguerem, ou melhor, se reerguerem por meio da sua própria reforma íntima. E obviamente que Jesus, por isso, nos traz muitas saudades. E não é à toa que justamente por conta dessa saudade que principalmente os seus apóstolos começaram a sentir de Jesus logo após a sua volta ao plano espiritual,
que Jesus reaparece aos 500 da Galileia, em capítulo que é muito bem descrito por Humberto de Campos, na obra Boa Nova, e lá Jesus fala da importância dos apóstolos, dos outros demais amigos ali presentes, em propagarem pelo mundo os seus ensinamentos. Essa era certamente uma das formas que Jesus tinha de alcançar a sua meta, de vivenciar, de ver o amor sendo vivenciado por toda a humanidade e fazendo bem a todas as pessoas. Entretanto, nós podemos também cogitar que foi justamente esse sentimento de saudade que mobilizou todas as circunstâncias para que hoje nós tivéssemos sedimentado na Bíblia, no Novo Testamento, toda a história de Jesus. Foi graças a essa saudade que aqueles apóstolos, aqueles discípulos sentiram que nós conseguimos hoje ter acesso a toda essa história. Então nós podemos ver que a saudade, ela tem uma nuance de boa vivência. Se nós sabemos viver bem esse sentimento de saudade, nós conseguimos prosperar, porque os discípulos, eles cumpriram muito bem o seu legado de levar a Boa Nova a vários corações. Eles começaram a andar, logo após a volta do Cristo para o plano espiritual, por todas aquelas regiões, aquelas paisagens por onde Jesus pregava, e vinha um sentimento imenso de saudade. Eles iam nos lugares onde Jesus costumava pregar e começaram a ver que as pessoas que estavam acostumadas a ver o Cristo pregando, a ouvir as suas palavras, a desfrutar da sua magnânima presença, eles começaram a observar que as pessoas voltavam a esses lugares e começavam a falar do Evangelho e das palavras do Cristo. E olha que coisa maravilhosa, porque foi graças a isso que o Evangelho se dispersou. Jesus também nos deixou um imenso legado, que é o Consolador prometido, a doutrina espírita, que vem nos explicar ainda mais esse legado de grande misericórdia de Deus por meio de seu Filho Jesus aqui no orbe terrestre. Caros irmãos e irmãs, que a paz e as bênçãos de Jesus desçam sobre nós. Com o confinamento determinado pela pandemia na qual estamos vivenciando, às vezes bate-nos uma saudade daquelas pessoas queridas, dos nossos entes queridos. Saudade. O que é uma saudade? A energia que movimenta esse sentimento é interessante. Afirmam estudiosos desta energia de que saudade é quando a gente sente carência da energia de alguém. Temos necessidade da energia de uma pessoa. Isso é saudade. Ou seja, quando temos fome da energia de uma pessoa. Isso quer dizer que essa pessoa da qual sentimos saudade tem uma energia para nós muito importante. Uma energia que nos completa, que nos torna mais fortalecidos. Então, quando nós falamos que eu tenho necessidade de uma energia de alguém, é porque eu sinto saudade dela. Eu sinto saudade dessa pessoa. Então, quando eu falo que eu necessito da energia de Jesus, eu estou afirmando que eu sinto saudades da energia de Cristo. Esta energia que Jesus nos transmite a todo instante e a toda hora, nos dá força, nos dá vigor, para que nós possamos lutar e vencer as nossas más tendências que trazemos de outras vidas ou desta mesma vida na qual estamos mergulhados. Assim, nós temos necessidade da força de Jesus para nos fortalecer, para que nós possamos
realizar em nós a transformação moral que Jesus nos convida a realizar quando ele nos traz os seus ensinos. Os ensinos de Jesus se resumem em basicamente 2 mandamentos que nós bem os conhecemos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. 2 ensinos, 2 mandamentos, 2 condutas que precisamos aprender a vivenciá-las. Amar a Deus, não há dúvida que Deus é o Criador de tudo que existe. É a inteligência suprema do universo que criou tudo, inclusive nós próprios. Então, esse amor filial que nós dedicamos a Deus deve ser uma constante em nossa vida. Jesus nos fala, além de amar a Deus, necessitamos também de amar o nosso irmão, de amar as pessoas que estão à nossa volta, porque são nossos irmãos, filhos de Deus também. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao nosso irmão do mesmo jeito que amamos a nós, nem maior do que nós, nem menor do que nós. Porque para eu amar o próximo, para eu amar o meu irmão, eu preciso ter amor em mim mesmo. É um amor que está dentro de mim que eu vou externá-lo ao próximo, ao meu irmão, que está à minha volta. Então, amar a Deus e amar ao próximo são muito parecidos, pode-se dizer que são sinônimos. Na verdade, João Evangelista assim também o caracterizou, que se nós dissermos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, nós somos mentirosos. Porque como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu próximo que eu estou vendo? No século XIX, quando estava realizando a codificação, quando Kardec estava organizando a codificação, o Espírito da Verdade trouxe uma mensagem fantástica, dando-nos 2 ensinamentos. Não é mandamento, ensinamento. Porque o mandamento a gente tem que obedecer. Mandar e obedecer. Ensinamento não. Ensinamento já significa que temos alguma liberdade. Eu posso lhe ensinar. Agora você tem a liberdade de aceitar ou não o meu ensino. Então o Espírito da Verdade trouxe 2 ensinamentos que estão consignados no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5. No final, no último parágrafo, assim expressa o Espírito da Verdade. Amai-vos é o primeiro, instruí-vos é o segundo. Ele consolidou os 2 mandamentos que Jesus nos trouxe há 2000 anos em 2 palavras: amai-vos. Isso significa amar a Deus e amar ao próximo. E estabeleceu mais um ensinamento: instruí-vos. É preciso que nós nos instruamos para sair da ignorância, porque a ignorância nos torna fanáticos. E o fanatismo emperra qualquer movimento libertatório, qualquer movimento de liberdade. Esse ensino de Jesus é uma fortaleza em nós, é uma energia fantástica que nos dá tudo aquilo que precisamos para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Observem, filhos de Deus. Deus como a suprema inteligência, a suprema bondade, o supremo dos supremos em tudo. Ele nos criou como parte de sua substância. Então nós somos algo sagrado, algo divino, um ser sagrado
e divino. Então nós, essencialmente, somos bons. Somos seres bons, mas que, por nossa dificuldade de entender o significado do sagrado, nós cometemos muitos erros e nos afastamos de Deus. Portanto, agora precisamos retornar a Ele. E como fazemos isso? Vivenciando o ensino de Jesus. Nós estamos voltando para a nossa origem, voltando para Deus. Eis, portanto, meu irmão, minha irmã, sinta saudades de Jesus. Sinta a necessidade da energia que Jesus nos dá. Essa energia que nos alimenta, que nos sustenta na nossa luta secular contra as nossas más tendências, as nossas más inclinações, para nos tornarmos realmente dignos deste símbolo sagrado. Eu sou filho de Deus. Muita paz. Queridos amigos, juntos para refletirmos sobre um tema extremamente importante e significativo para todos nós. Vamos falar do meigo Rabi da Galileia. Vamos falar de nosso amado amigo incondicional, Jesus de Nazaré. Nosso tema será saudade de Jesus. Para você sentir saudade, é preciso que você tenha fome do magnetismo da pessoa por quem você sofre saudade. O que é saudade? É uma característica da nossa língua, mas saudade significa vontade de ver de novo. Acontece que, em relação a Jesus, é senti-lo sempre presente em nós. Isto será possível? Sim, é absolutamente possível, desde que você se empenhe em presenciar com você, andando passo a passo, orientando-lhe e procurando seguir-lhes os conhecimentos e praticando-os, é que nós vamos estar sempre envolvidos nessa atmosfera de intenso amor que Jesus irradia. E saudades de Jesus nos leva ao mais profundo de nós mesmos, porque, conforme Elzi colocou, essa fome magnética da presença, do sentido, do sentimento de alguém é alguma coisa que nos envolve desde muito tempo. E em relação a Jesus, nada melhor do que nós estarmos por dentro dos seus ensinamentos, da Boa Nova, porque o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional. Quando nós nos debruçamos para adquirir para nós mesmos o conhecimento do Evangelho, e, como diz Alcione no livro Renúncia, precisamos entender o conhecimento do Evangelho do Cristo, porque o Evangelho do Cristo precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. E somente nessa perspectiva nós entendemos o que é este vasto caminho ascensional, porque contempla a nós todos, em todas as fases da jornada evolutiva, desde quando criados simples e ignorantes, traçando a fieira que nos leva à perfeição, passando por todos os reinos, chegando ao reino hominal e daí para o angelical, nós temos que entender que a cada passo, a cada degrau, nós entendemos o Evangelho de Jesus de acordo com as nossas conquistas. Grande responsabilidade nossa é estarmos construindo a possibilidade de estarmos engatados numa espiral ascensional que nos eleve, porque para isso nós estamos no planeta. Nós, quando falamos caminho ascensional, nós lembramos que isso se trata desde a ameba até o serafim. É uma jornada que depende de nós ser mais ou menos longa, porque depende do nosso querer, do nosso empenho, do nosso despertar para este acordar para as verdades do plano espiritual. Então, quando nos é dito
que podemos fazer isso, é bom que nós escutemos de quando em quando alguém dar o seu testemunho de estar engatado nesta jornada. Porque depois do Calvário, quando foram verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossou-se de todo o apostolado, todo o colegiado, uma saudade imensa do Mestre amado Jesus. E os amigos sinceros sentiram esta saudade da sua palavra, do seu convívio, o revivecer dos seus ensinamentos. Então nós também estamos comungando com eles. Hoje nós somos essas criaturas que estão envolvidas com as vibrações luminosas do Mestre amado Jesus. E estamos aqui para falarmos sobre isso, da experiência de uma pessoa ou de outra, despertando em todos nós a intensa necessidade de estarmos debruçados sobre os ensinamentos do Mestre para colocá-los em prática. E nós deixamos para o seu coração, como sugestão de leitura, o texto Os 500 da Galileia, do livro Boa Nova, em que Humberto de Campos descreve exatamente isso que estamos colocando. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra, de seu convívio. Todos aqueles que conviveram com Jesus, todos aqueles que ouviram de seus próprios lábios a mensagem do Cristo, estavam desolados e estavam se sentindo desamparados. E o que foi que eles fizeram? Eles se dirigiram para aquelas plagas em contato com a natureza, onde Jesus costumava trazer as suas reflexões. Ele fazia orações, sempre se afastando para, como ele dizia, falar com o Pai. Então, esses lugares onde ele sempre se afastava para comunicar-se com o plano superior, eram revisitados pelos apóstolos. Aqueles lugares onde eles costumavam se reunir para refeições, às vezes ao ar livre, à beira do lago do Tiberíades, quando ele se dirigia aos pobres e sofredores, consolando-lhes com as bem-aventuranças. Então, foi uma forma de sanar um pouco esta saudade pungente do Mestre que os orientou para a verdadeira vida, que é também o que acontece conosco. Nós somos orientados pela verdadeira vida, que é a vida espiritual, quando Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é muito importante nós estarmos agora conversando sobre isso. O que poderíamos fazer? É urgente a necessidade da transformação moral do espírito imortal. Então, estamos aqui para esta modificação, aperfeiçoamento, e exige dedicação, esforço e uma determinação indestrutível, porque a finalidade principal da nossa vida é este crescimento espiritual. Então, você se percebe exatamente diante de um indicador. Você, quando entra nesse momento de se sentir saudoso do Cristo, significa que realmente, em você, em mim, em todos nós, há urgente necessidade de transformação moral do espírito imortal. O que significa isto? Cansamo-nos das ilusões. E queremos então entrar em contato de uma forma mais direta, intensa e comprometida com as realidades da vida espiritual. E recordando suas palavras, ele nos disse: nunca vos deixarei órfãos. Então, ele está sempre conosco, interessados na nossa evolução espiritual. Depende de nós nos sensibilizarmos para esta presença divinal, porque é importante que façamos isso. Para isso estamos no planeta. E como fazer isso, Zita? Como fizeram aqueles que saíram do cenáculo humilde de Jerusalém
e se dirigiram aos pés do monte, e Humberto de Campos descreve: ao pé do monte, onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Qual é esse doce alimento da palavra inesquecível de Jesus? As bem-aventuranças. Quando ele diz bem-aventurados, que significa felizes, são aqueles pobres de espírito. Por que pobre de espírito? Porque são pessoas desapegadas dos bens materiais, são pessoas que estão em busca de alguma coisa que lhes mostre o verdadeiro caminho, o caminho da verdade e da vida. Então, são pessoas que já se sintam ávidas de condução para a nossa finalidade principal nesta vida, que é o nosso crescimento espiritual. Então você às vezes pode se posicionar ao pé do monte das suas dificuldades, dos seus conflitos. E é nesse momento que você entra em contato com Cristo, solicitando a Ele maior proximidade, intensidade, paz no seu coração, proteção espiritual, para que você se fortaleça e realmente saia de você mesmo e comece a reconstruir o seu destino de acordo com os pressupostos do Evangelho de Jesus. E Ele mesmo nos recomenda quando diz: não está escrito, vós sois deuses. Podereis fazer tudo o que eu faço, e muito mais se o quiserdes. Então a mensagem de Jesus soa para nós como aquele líder que vem motivar os seus seguidores. Ele nos levanta a moral, porque quando ele coloca, não está escrito, vós sois deuses, ele nos remete à nossa origem divina, filhos de um mesmo Pai, com a possibilidade de acender a luz interior e fazer tudo o que signifique construir para o bem, para o belo, para o amor, para o entendimento, para a paz, para a felicidade do ser humano. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, olha que maravilha! Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E não se acende uma lâmpada e se coloca sobre o alqueire, mas no candelabro, para que ilumine a todos os que estão na casa. Assim brilhe vossa luz, para que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. E em seu discurso, Jesus também ainda nos exorta: negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Então, para seguir Jesus, nós devemos nos apresentar aptos para o trabalho, mas sem deixar de lado nada que compõe as nossas circunstâncias. Por exemplo, a nossa cruz. Qual é a nossa cruz? Os nossos deveres, as nossas responsabilidades, os nossos conflitos existenciais, as nossas dúvidas, as nossas necessidades de nos abrirmos para a luz e de buscar essa conquista interior. O que significaria negai-vos a vós mesmos? Traduzindo mais facilmente para a nossa percepção ainda muito imperfeita, vamos lembrar que seria abdicar da nossa personalidade, não seguir os nossos desígnios próprios, mas os desígnios do Pai. E dificuldades quando surgirem, para nós não reclamarmos, não nos queixarmos, porque se surgem dificuldades no nosso caminho, são para o nosso supremo bem. Deus, nosso Pai, nos dá uma nova chance de acertarmos numa situação onde outrora, noutra encarnação, nós falimos. Então, é muito natural a pessoa dizer, agora, com a experiência que eu tenho, eu não cometeria mais os erros que estou cometendo. Então, atendendo esta assertiva do homem,
o nosso Pai Celestial nos permite voltar de novo e voltar com aquelas pessoas com as quais nós falimos. E elas vêm outra vez, agora que já temos experiência, agora que já estamos mais conscientes de que somos o produto dos nossos atos, vamos agir mais sensatamente. Então, estar com saudades de Jesus é atentar para as suas recomendações, quando ele diz: vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, todos ditos de alta motivação, nos chamando à importância de cada um, mesmo se for um pequenino grão de sal, mas faz a diferença onde está. Mesmo se for uma pequenina quantidade de fermento, que é aquele que dá qualidade, que leveda, que faz com que a massa se multiplique. E a luz do mundo, ser claridade onde quer que estejamos. Então, Senhor, dê-nos força para pôr em prática o que já vislumbramos e agradecemos a oportunidade de podermos fazer essas reflexões com os amigos que nos ouvem. Então, em seu coração, em nosso coração, saudades de Jesus é a tônica que indica a nossa busca pelo aperfeiçoamento moral. Que Jesus nos abençoe. Pai amorado, aqui estamos, Senhor, agradecidos por tantas bênçãos, tantas, que recolhemos a todo instante. Agradecemos, Senhor, pelas dificuldades que surgem, porque todas elas acontecem na medida da nossa capacidade de resolvê-las. Receba, Senhor, nossas vibrações de gratidão pela beleza da natureza, pelo convívio com outros seres que, como nós, também imperfeitos, estão na busca do burilamento, do aperfeiçoamento. Abençoai-nos, Senhor, por poder perceber a vossa presença no altar do nosso coração, na acústica das nossas almas. Vós estais conosco, Mestre amado, louvado sejas. Agradecidos, aqui estamos de alma ajoelhada, louvando-o e agradecendo ainda uma vez pela bênção da vida, pela bênção do discernimento, pela bênção da oportunidade de aprendermos as suas lições e colocá-las em prática. Para isso pedimos que nos fortaleça a vontade e determinação. Louvado sejas, Mestre amado.